E já saiu o resultado da ANSA, né, onde tivemos a oportunidade de ter a confirmação do resultado final da parte dos candidatos, né, que se autodeclararam negros, quilombolas e indígenas, bem como a parte de exames, né, inerente às pessoas com deficiência. Também saiu o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da discursiva. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e no último bloco tem uma dica péssima para esse concurso, principalmente se tratando de Sebrasp, que ela comete mais uma gafe que vão deixar vocês de pé. Mas fica comigo até o final que você vai descobrir a melhor forma de dar seguimento ao seu concurso e principalmente a melhor forma de você acionar o Sebrasp para um BO, mais um que surgiu, tá? Tudo isso depois da vinheta. Fala moçada, tudo bom? Cara, saiu o resultado então da ANSA. E aí a gente vai entender o que a gente vai fazer a partir de agora para garantir de uma vez por todas, né, a sua vaga na ANSA. Então o nosso objetivo é tratar um pouco sobre esses assuntos e aí a gente vai cuidar justamente do que está descrito no edital ANSA número 11, que trata justamente do resultado final, né? Do provisório da discursiva. Primeiro a gente vai fazer uma análise do contexto, né, desse edital 11, depois nós vamos falar um pouco sobre as datas críticas que vocês não podem descuidar, principalmente nessa última rota, né, do concurso agora, né, que é pré-homologação, então vocês precisam estar muito atentos para essas datas, tá? Depois a gente vai tratar como é que a gente vai interpretar as notas, estratégia para recursos, a gente vai falar sobre isso, inclusive a nossa equipe preparou um materialzinho bem bacana para vocês, conclusão e próximos passos que a gente vai fazer em relação a esse concurso, tá? Que ele é muito bom e relevante de uma grande empresa da Petrobras. Primeiro, só para a gente lembrar, né, foram ofertadas 126 vagas para cargos de nível médio superior, tudo isso para recomposição, na verdade, do efetivo, né? Que a planta, lembra vocês, que ela estava hibernada, e aí retomada as atividades. Hoje tem um quadro de contratados e funcionários da Petrobras que precisam ser, né, vamos dizer assim, trocados ou, vamos dizer assim, ter uma sinergia, né, entre os novos funcionários da ANSA e os que hoje estão lá com a perspectiva de troca de experiência para poder rodar a planta. A remuneração, lembrando, é R$ 8.248,49. Vocês que acompanham esse concurso sabem muito bem da novela que está tendo. É justamente que a prova para os engenheiros ela está suspensa temporariamente por uma ação judicial do Rio de Janeiro. E aí a gente precisa ter muita atenção e acompanhar periodicamente, principalmente para quem é do quadro de engenharia, para ver quando é que vai retomar, né? Se é que vai retomar, que é o que eu espero, e que a gente consiga ter um final, né, tão feliz quanto é esse que está chegando aqui a reta final dos outros cargos, à exceção dos engenheiros, tá? Então vamos lá. Primeiro, o momento decisivo do concurso, né? Então o que acontece? Vamos falar do marco temporal. O edital 11 ele vai marcar uma fase crucial para os candidatos definindo os rumos da classificação final. A gente está aqui na última rodada, né? Ou seja, já passamos pelas provas, pela parte da autodeclaração de pessoas negras, quilombolas e indígenas. Saiu o resultado final, cabe recurso, claro. Temos também a parte da documentação das pessoas com deficiência. E saiu o resultado da prova objetiva, o resultado final. E o resultado provisório das provas discursivas. Publicações recentes, a gente tem o quê? Resultados finais, né? Justamente o que eu falei, dos exames complementares. Foi publicado o resultado final das provas objetivas e do resultado provisório. E, claro, é o momento de agir com precisão técnica para garantir sua vaga na ANSA. E por que isso é importante? Porque ainda há um recurso que você precisa fazer, independente da dúvida. Você precisa fazer, como eu falei em outros vídeos, o jogo só encerra com a homologação. Até lá, você pode brigar por cada oportunidade de pontos que for disponível à luz do edital. Cronograma de ações, o que é que nós temos? Dia 25 de junho, a partir das 10 horas, até 26 de junho, às 18, você vai ter a oportunidade de realizar recursos para as provas discursivas. É um prazo exclusivo para acessar o espelho de correção e interpor recurso contra o resultado provisório da prova discursiva. Lembrando que o que foi liberado é o resultado provisório. Apesar do resultado objetivo ser o final, ainda temos uma etapa posterior, né, que é justamente onde você vai receber o espelho da sua prova objetiva ou discursiva, vai fazer uma análise do que a banca queria que você colocasse, né, dentro dos conhecimentos previstos na sua prova. Você vai fazer um cross-check
entre o que a banca quer e o que você escreveu e identificar oportunidades de ganhos de pontos, que são muito preciosos, tá? Redação é aquele tipo de prova que nos milésimos, nos centésimos ali, consegue lhe jogar dentro da vaga ou lhe tirar. Então, se você pensa em não recorrer, de antemão já recomendo, faça isso. Não há, é muito difícil, vamos dizer assim. Eu lembro até de uma pergunta que houve, né? Se vai diminuir a nota. Não, geralmente não há essa diminuição de nota, né? Ou melhora ou mantém a nota justificando adequadamente. Então, na dúvida, faça o encaminhamento para questionar se você entender que vale a pena e que aqueles pontinhos poderão fazer a diferença na sua posição dentro do concurso, tá bom? Continuando, dia 1º vai ser liberada os justificativas e o espelho, né? Onde ocorrerá a disponibilização das justificativas de alteração ou anulação dos gabaritos e o espelho da prova discursiva no site do próprio Sebrasp. Também haverá o deferimento e o indeferimento de cotas e PCD, tá? É importante a gente destacar isso. No dia 3 de julho, aí aqui vai ser o resultado final, né, do concurso. Então, essa data provável para a publicação do resultado final do processo seletivo, exceto, claro, para os cargos de engenharia. E é aqui que seu nome, de fato, vai estar elencado dentro daquele escopo, né, de vagas, junto com o cadastro de reservas. E aí, a perspectiva é que você seja, né, intimado a entrar nessa grande gigante de fertilizantes do Paraná e iniciar suas atividades laborais dentro desse sistema Petrobras que muito nos interessa, né? Então, só um destaque aqui, atenção, né, o cumprimento rigoroso dos prazos e o acompanhamento das publicações no site oficial são de responsabilidade exclusiva do candidato. Então, você não pode se disputar de nenhuma etapa, tá? Nenhuma etapa mesmo, porque isso pode incorrer, inclusive, em eliminação do candidato. Então, muita atenção. Então, o que é que nós temos? Entendemos a performance objetiva. Vocês observaram lá que eles colocaram o número de inscrição e o nome dos candidatos em ordem alfabética, né? Então, eles ainda não colocaram a posição exata. A posição exata, ou pelo menos provisória, que você está dentro do processo, pode ser incluído na parte interna do sistema, né? Ou seja, quando você entra lá com seu login e senha, ele deve já preparar um escopo, né? E qual é a posição que você tem ocupado no certame até então, tá? Então, aqui é só para a gente entender como é que funciona a mecânica das questões, tá? Da nota. Então, vamos lá. A nota final das objetivas é a soma métrica dos blocos P1 e P2, refletindo seu desempenho global no certame. Aí, como é que a gente vai fazer, né, para localizar isso? Número da inscrição, né? Para conferir o detalhamento de acertos e a nota final consolidada. Isso, claro, você vai olhar na área do candidato, que ela lá deflagra, né, essas informações com mais detalhes. Então, vamos lá. Eu tenho a P1, que são os conhecimentos básicos, nota final e acertos. Conhecimentos específicos, nota final e acertos. E a soma da objetiva, que é a P1 mais a P2. E aí eu tenho uma nota consolidada. E aí tem a posição que você vai adotar. Tudo isso lembrando que é com base no que predispõe o edital 11 da ANSA e também o edital original, né, que trata do assunto. E aí nós vemos para a importância, né? E aí eu lembro que eu falava bastante para vocês terem muito cuidado, escrever até as 30 linhas, para justamente por quê? Porque é lá, dentro dessas 30 linhas, que você vai ter uma mecânica que pode lhe favorecer na nota final, tá? Da discursiva. Então, quem escreveu menos de 30 já se comprometeu, tá? Mas não está perdido o jogo. Por isso que é importante a gente continuar aqui dando atenção ao nosso trabalho de hoje. Então, o grande diferencial da nota é o quê? Ela é uma mudança, né, uma forte mudança na classificação final, permitindo que o candidato subam posições. Por isso que cada centésimos, cada milésimos de pontos que você puder ganhar nessa etapa dos recursos, você não pode abrir mão, né, sob risco de ficar para trás por conta de muitos candidatos. Em algum momento da minha carreira como estudante, eu simplesmente abri mão, eu tinha medo, eu achava que não ia dar certo e tal. Nem compreendia um pouco como é que funcionava os recursos, né? E aí eu achava que não ia mudar muita nota, e no final das contas eu fui passado por outros candidatos e acabei ficando para trás em alguns processos que eu fiz. Então, muita atenção. Se você olhou sua redação e entende que tem pontos ali que podem ser salvos, à luz, claro, dos questionamentos do corretor, você precisa abrir recurso, tá? Independente de qualquer situação. É muito importante você correr atrás disso. Vamos lá, só reforçando que o caráter é provisório da prova discursiva, né? Então o resultado atual é provisório, havendo espaço legal e técnico para revisão e contestação. Então você não deve abrir mão desse passo, tá? Critério de avaliação, a nota vai refletir o quê? O domínio técnico,
a clareza na expressão escrita e coesão argumentativa exigida pela Petrobras. Então, é aqui que você vai ter que conquistar o corretor, né? Principalmente para viabilizar uma melhora na sua nota. Então vamos lá. Qual é a estratégia que você deve utilizar para o seu recurso, né? E isso, claro, lembrando, é um direito do candidato, tá? Então você não deve se indispor de um direito que lhe cabe. Se o processo deixa claro que você pode pleitear a melhoria da sua nota, abrir mão disso é um risco contra você mesmo. E a banca, ela quer o quê? Tá tentando lhe favorecer. Ela fez uma prova, você lhe deu o roteiro, você estudou, fez a prova, lhe deu um tema de redação, já dizendo os critérios, você elaborou a tese, né, à luz dos seus conhecimentos. Agora chegou uma fase que você pode questionar a correção dela. Então ela está lhe permitindo acessar, né, ou questioná-la acerca das correções que ela lhe proporcionou. Agora você pode abrir esse debate com ela, justamente fazendo recurso. Então o recurso, ele não é um pedido de mais pontos, mas uma contestação técnica baseada em critérios objetivos. Por isso, você precisa dar uma avaliada na sua redação, no espelho da banca e identificar possibilidades de melhorias à luz da tabela que eles colocam lá e a nota que eles deram, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Primeiro, você vai ter que garantir uma fundamentação, né? Então você vai comparar sua resposta com o padrão esperado pela banca, lembrando que ela deixa, né, o padrão dela. Você precisa utilizar bibliografia técnica e argumentos sólidos para justificar a revisão da nota. Tá? Isso é a primeira coisa. Porque não adianta nada você questionar por questionar. Você tem que questionar fundamentando para garantir o quê? Que a sua resposta tem uma adequação de fato e tem uma coerência, né? Objetividade, então aponte erros de critério ou de contagem de forma técnica e direta. Evitar textos longos e subjetivos que não foquem no erro da banca. Muita atenção. E aqui lembrando, cortesia, empatia, respeito cabe em todo lugar. Então não adianta nada você chegar lá apontando o dedo para a banca. Isso não vai pegar bem. Você precisa ganhar no argumento, mostrando para a banca que houve um equívoco no valor de nota e que você pleiteia, né, um valor melhor para a sua escrita. Atenção técnica, né? Problemas técnicos no envio são de responsabilidade do candidato. Então, lembrando, é dia 26, 18 horas, o limite. Então, você tem que mandar bem antes para evitar qualquer contratempo, tá? Garanta o acesso ao sistema com antecedência e revise o arquivo antes de submeter, para evitar que você envie um arquivo que só tem um nome e esteja zerado, né? E com isso você perder pontos preciosos, tá? Então vamos lá, como é que você vai analisar o espelho de correção? Primeiro, você vai fazer um estudo detalhado do seu texto, né? Então, a partir do dia 24 de junho, foi o dia que foi liberado os gabaritos, os espelhos, né? Você precisa acessar o site da banca, né? E estudar cada detalhe da sua correção e as justificativas da banca, que ela vai dizer o porquê daquela nota que ela lhe concedeu. Na sequência, você vai fazer um confronto de padrão. Então, verifique se todos os pontos do padrão de resposta oficial foram contemplados no seu texto original. Tá? Muito importante isso. Você precisa garantir que aquilo está coerente ou não. E identificação de falhas. Então, você vai identificar possíveis falhas na contagem de erros gramaticais, de estrutura e na atribuição de pontos por tópico. Então, ela vai dizer lá, você tirou 2,5 de 5. Aí você vai questionar ela, né, dentro dos parâmetros que ela estabelece, questionando e argumentando ela com a banca, claro, para viabilizar isso para vocês, tá? Aqui eu trouxe para vocês o texto que está dentro do edital 11, né, que ele diz o quê? Ó, dos recursos contra o resultado provisório na prova discursiva. Então, as pessoas candidatas poderão ter acesso à imagem da prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva das 10 horas do dia 25 de junho, às 18 horas do dia 26. Então, praticamente 2 dias, né? No endereço eletrônico do CESP, do concurso, né? Por meio do sistema eletrônico de interposição de recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos. Então, não adianta. Deu dia 18 horas do dia 26, se você não fez, perdeu a vezada, tá? Então, muita atenção para isso. O Sebrasp não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, de outros fatores de responsabilidade da pessoa candidata que possibilitem a visualização da imagem da prova discursiva avaliada e do espelho de avaliação, bem como a interposição de recursos. Então, muita atenção com isso aqui. Por isso que quanto mais antes, né, você conseguir viabilizar a devolutiva dos seus questionamentos, das suas contrarrazões, dos recursos, né, da prova discursiva, melhor para você, que aí você já fica mais livre, tá? A pessoa candidata ela deverá apresentar seu pleito de forma clara, atenção aqui, consistente e objetiva, sem muito floreio, tá? Seja técnico na argumentação. O recurso ele não pode conter em outro local que não o apropriado qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido. Você não precisa se identificar porque você vai estar logado no sistema quando você for enviar o seu recurso. Consequentemente, ele vai identificar que foi você que pleiteou. Então, qualquer forçação de barra, ele vai entender como uma perspectiva de tentar burlar o sistema. Isso poderá gerar um problema sério para você, né? Inclusive, podendo ser preliminarmente indeferido o próprio recurso, tá? Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. Então, é por isso que eu falei para vocês. Respeito, moderação, ponderação, né? Cabe em qualquer lugar. E aqui não seria diferente, tá? Não será aceito o recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o edital número 01 de 2023 ou de 2026 e suas alterações ou com este edital. Então aqui você precisa ter muita cautela, né? Inclusive para viabilizar um pouco a atenção, que eu sei que muitos de vocês ficam preocupados nessa hora, buscando profissionais, vendo o pessoal, e nessa hora muita gente se arvora, né, para tentar colaborar, porém com preços muitas vezes escorchantes. Então muita atenção quando vocês forem buscar apoio na parte da elaboração de recursos contra provas administrativas, tá? E para ajudar um pouco vocês, a gente criou aqui, tá, o Manual de Recursos de Prova Discursiva da ANSA, e aqui a gente vai tratar, em linhas gerais, qual é a melhor forma de elaborar o recurso, por que você deve elaborar o recurso, a melhor forma de elaborar, principalmente como usar a inteligência artificial para lhe ajudar, né, nessa parte, e orientar bem detalhadamente como é que seria, né, a melhor forma de você criar o seu recurso, né, sem o apoio de um profissional, porque lembrando, a melhor pessoa que pode avaliar e deferir o que você comentou e o que você pensou no ato da sua prova é você. E por isso que a gente criou esse material, um preço super acessível, o preço de uma pizza aí, tá? E aí você consegue dar uma lida rápida. Nosso objetivo é fazer com que você em 20 minutos, meia hora, consiga entender o cerne da coisa, elaborar o seu recurso e submeter à banca e viabilizar pontos preciosos para você. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona por dentro do nosso curso aqui, só para vocês terem noção. Então aqui a gente vai mostrar para vocês o poder do recurso discursivo, nós vamos falar sobre a mentalidade, sobre o processo e a anatomia de um recurso, né, principalmente focados na banca Sebrasp, o pulo do gato, né, onde a gente vai ter técnicas avançadas e a redação do recurso, e aí vamos ver a arte da impugnação, né, que é o guia definitivo, onde a gente vai fazer um cross-check de todo o passo a passo que você precisa fazer. Aqui a gente já colocou a redação, colocamos o espelho da banca, aí você vai confrontar com o seu, e aí tem também como elaborar o recurso detalhadamente, né? A gente botou até um arquivo Word aqui para facilitar a elaboração de vocês. E claro, depois a gente vai falar um pouco sobre o que fazer depois dessa fase recursal, tá? E tudo isso para garantir o quê? Pontos preciosos que são muito relevantes, tá? Mas se você quer o apoio também da nossa equipe, a gente também vai disponibilizar. É só entrar no nosso grupo do WhatsApp e acionar o nosso administrador lá, que a gente vai ter uma oferta bem interessante para colaborar com vocês. Mas a gente abriu só 10 vagas, tá? Para vocês puderem, né? Vocês possam, na verdade, ter o apoio da nossa equipe para colaborar com vocês. Lembrando que esse curso que a gente está trocando aqui, esse mini curso, na verdade, ele é super suficiente. Mas se mesmo assim você precisar de apoio, nossa equipe está disponível para colaborar com vocês aí. É só dar um alô para a gente pedindo apoio que a gente tenta ajudar no que couber, tá? E aqui é uma coisa que eu, sinceramente, eu não sei o que está pegando no Sebrasp. Porque esse concurso já foram alvos de duas suspensões, né? Uma ainda vigente. E aí, achando pouco,
E olha que eu só olhei o de técnico de operação, tá? Olha o absurdo. Vamos lá. Peguei as 5 primeiras questões da prova de técnico de operação. 5 primeiras, tá? 31, 32, 33, 34 e 35. Só para vocês terem noção, o absurdo que ocorreu com essa banca nesse processo da ANSA. Não sei o que foi que aconteceu com esses organizadores. Aí eu peguei de um colega nosso, tá? Que fez a prova. E aí eu fui avaliar. Vamos conferir o gabarito. Eu não vou nem entrar no mérito se a questão realmente está certa ou errada. Não vou nem entrar nesse mérito aqui. Eu vou conferir o gabarito. Vamos fazer um cross-check aqui, ó. 31, certa. 32, certa também. 33, errada. 34, errada. E 35, errada também. Beleza? Aí agora, ela liberou, no dia 24 de junho, a prova do gabarito definitivo. Aí vamos ver como ficou. Olha só. Gabarito da banca, que é justamente o que ela publicou no site dela no dia 24 de junho. E aí eu tenho as mesmas 5 questões de química, tá? E aí vamos para o gabarito. 31, errada. 32, errada. 33, errada. 34, certo. E 35, certa. Beleza? Até aí, tudo bem. Mas o absurdo vai vir agora. Olha só. Eu tenho uma questão 31 e ela é igual a 32 do gabarito da banca. De saída, vocês já percebem que a 31 do candidato é certa e a 32 do candidato é errada. E a questão é a mesma coisa. Oxidação é o processo de ganho de elétrons com. Aí a gente vem para cá, ó. Oxidação é o processo de ganho de elétrons com. Aí ele botou aqui, ó. Oxidação é o processo de ganho de elétrons com. Aí vamos lá. Consequente diminuição do número de oxidação. Por isso, aí vamos lá. Consequente diminuição do número de oxidação. Por isso, uma espécie que se oxida atua como agente oxidante em uma reação de oxidação. Aí vamos lá. Uma espécie que se oxida atua como agente oxidante de uma reação de oxidação. Olha o absurdo. Como é que pode um negócio desse? Num gabarito definitivo. Ou seja, não bastasse a celeuma em relação às cotas, nem a discordância em relação ao próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do piso do engenheiro, agora ela inventa de criar um gabarito com 2 respostas. E olha que eu nem estou entrando no gabarito se é certo ou errado, não. Eu estou dizendo assim, que um gabarito do candidato é certo e o gabarito da banca está dando como errado. E não é só essa, a 31 e a 32. Eu não vou ler as outras, mas eu só vou colocar aqui, ó. A 32 é igual a 33. E aí a 32 do candidato é certa e a 33 aqui do gabarito da banca é errada. Não é só isso, olha só. A 33 do candidato é igual a 34 do gabarito. E aí o gabarito do candidato é errado e o gabarito da banca é certo. A 34, que é justamente o que trata da reação exotérmica em equilíbrio, ela é igual a 35 do gabarito oficial da banca, da prova oficial da banca, e o gabarito divergente, ou seja, do candidato é errado, da prova está certo. A única que escapou foi só a 35, que é a primeira da banca. Então aqui, meu amigo, você vai precisar conferir agora o gabarito que está dentro da sua área do candidato, fazer um cross-check com o gabarito da banca e entrar em contato com a banca pelos canais oficiais. Geralmente tem um e-mail da banca e tem alguma forma, um número de telefone para vocês entrarem questionando isso. Porque vocês não podem ficar refém dessa desorganização tão abjeta, né, tão absurda, tão estranha aos padrões Sebrasp, né, que é uma grande banca que tem um nome gigante no mercado, vários concursos de grandes órgãos e instituições nacionais executadas por aí, mas o da ANSA tá uma coisa assim fora do sério, né, desse tipo de desvios, né, que não é muito legal e acaba atrapalhando, vamos dizer assim, o bom andamento do certame, né? Então, na verdade, em julho já éramos para estar dentro da ANSA já trabalhando, mas por conta desses percalços, isso poderá inclusive atrapalhar um pouco
esse andamento. Então, muita atenção para vocês. Aqui eu olhei só o técnico de operação, mas aí é importante vocês olharem os gabaritos dos cargos de vocês, tá? Para questionar a banca, inclusive solicitando apoio de órgãos de controle, né, como o Ministério Público, né, para garantir a lisura do certame e que a banca, de fato, faça um meia-culpa aí, né, alguma documentação informando o porquê dessa mancada. Isso não é razoável, principalmente quando se fala, né, do futuro dos empregados da ANSA, né, que são um quadro de valor que está chegando na empresa. Então não podem ser destratados, né, ou ter esse tipo de situação durante o processo seletivo, né, que é uma coisa muito estranha em se tratando, reitero, de uma banca de renome, né, que fez grandes concursos ao longo dos órgãos e, enfim, outras entidades públicas aí pelo país, tá bom? Então fica a dica para vocês atentarem para o que caiu, né, em relação aos gabaritos, né, do candidato versus o gabarito da banca, para evitar que você tenha sido penalizado. Inclusive tem pessoas que disseram que já perderam pontos. O ideal é reconferir e questionar o gabarito da banca, tá? Depois, claro, entrando em contato urgente agora pelo número de telefone, mas só depois de fazer o recurso, tá? Não esqueçam de fazer o recurso da prova, que ela é muito relevante e pode viabilizar a sua entrada dentro do cadastro de reserva aí, dentro das vagas que estão previstas, tá bom? Então, próximas ações, o que, é que a gente precisa fazer? Elaborar os nossos recursos da prova discursiva, acessar o site a partir do dia 1º para consultar as justificativas, analisar o espelho da prova discursiva contra o padrão de resposta e tentar viabilizar logo, elaborar nossos recursos técnicos, se houver divergência, né? A gente precisa identificar essa divergência aqui, ó. E acompanhar a publicação do resultado final prevista para o dia 3 de julho. Então lembrem-se que a preparação ela não termina na prova, ela continua na defesa de cada ponto até a homologação. E lembra, concurso é até a gente passar. A ANSA é uma grande oportunidade que se abriu. Se deu ruim, galera, continuar estudando é o foco. Não adianta chorar as pitangas, né? É ver o que consegue virar o jogo agora na parte da prova discursiva, avaliar se o gabarito do seu cargo está divergente, questionar a banca em relação a isso para garantir esses pontos outros, né? E claro, não esquecer, claro, de entrar em contato, né? Deixar o like, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo que é muito relevante. E lembrando que nós temos 10 vagas, tá? Disponíveis aí para que vocês possam entrar em contato com a nossa equipe. São poucas vagas porque requer muita atenção, muito cuidado, né, na elaboração dos recursos, né? Que a gente vai ter que fazer uma análise, né, de bibliografia, enfim, de outros detalhes. E para vocês que têm interesse, não esqueçam de acessar a descrição do link, né? Que tem lá o link do nosso mini curso, né? Sobre os recursos que vocês precisam fazer para Sebrasp, tá? Para vocês que ficaram comigo até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.